Fala, sexto ano, beleza? Estamos de volta aqui para a nossa terceira aula dessa quarentena, tranquilo? O assunto de hoje que nós vamos tratar é sobre a história de formação da Terra, certo? É um assunto que vai complementar os primeiros e os próximos que nós iremos trabalhar, tranquilo? Muitas sociedades antigas, quanto à formação terrestre, se perguntavam como que teria surgido isso, como que isso teria acontecido. Então, geralmente, elas procuravam explicar esses eventos por meio dos mitos, certo? Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar sobre alguns deles. Mas, especificamente, nós temos dois principais desses mitos, que são os mais conhecidos, digamos assim, os mais populares, né? Que o primeiro é o mito do livro de Gênesis, né? Da Bíblia, lá do Velho Testamento, no qual ele fala sobre a criação, a teoria criacionista, né? De que o mundo foi criado por Deus, correto? A segunda teoria, a segunda explicação, digamos assim, ela já é por meio da ciência, né? De acordo com a evolução dos estudos e das tecnologias, aí foi desenvolvida essa teoria, que é a teoria do Big Bang, né? Aquela grande explosão cósmica que se deu no universo, ocasionando o surgimento do planeta Terra, tranquilo? Algumas afirmações e algumas características que são aceitas pelas pessoas que são adeptas do criacionismo, eu trouxe aqui para vocês algumas dessas características. Olha só, a existência de Deus, de um Deus criador, né? Como eu falei para vocês, que foi um Deus que criou tudo o que nós conhecemos hoje. Que o mundo é feito em um período de 6 dias, né? Que é o que está escrito lá na Bíblia, que a gente conhece, né? Que Deus construiu tudo que a gente conhece no planeta Terra em 6 dias e utilizou o 7º dia para descansar. O mundo tem apenas alguns milhares de anos. Deus interveio especialmente para criar as formas de vida na Terra, sem usar formas de vidas anteriores e extintas para fazê-lo, certo? E o ponto de vista das ciências naturais sobre a idade do mundo e a origem das formas de vida atuais está equivocado, né? Ou seja, vai de encontro totalmente ao que a ciência diz, essa teoria aqui, correto? A teoria criacionista é compartilhada pelas 3 grandes religiões monoteístas. O que quer dizer monoteístas? É aquelas religiões que creem em apenas um só Deus, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. No entanto, as religiões politeístas, que diferente das monoteístas, são aquelas que acreditam em vários deuses, né, pessoal? Como o hinduísmo, também tem seu relato mítico sobre a criação do universo. Lembrando sempre que esse relato ele é baseado nos mitos, no senso comum, no conhecimento empírico, tá, pessoal? E diverge com o conhecimento científico, beleza? E aí, com o passar do tempo, com a evolução da ciência, das tecnologias, e aí surgiu-se através de estudo essa teoria aqui, a teoria do Big Bang, que eu falei para vocês logo no início, né? Que foi da grande explosão do universo e um choque de átomos, certo? Um choque de vários elementos que formou a massa que hoje nós conhecemos como o planeta Terra, né? Olha só, o universo teria surgido de uma grande explosão cósmica que criou o espaço e o tempo, né? Nós temos essa ilustração aqui que, de acordo com esse estudo científico, simula mais ou menos como foi que se deu essa explosão, tá? E aí, a partir daí, pessoal, dessa explosão, foi se formando essa massa, como eu estou dizendo para vocês, né? E ao longo de milhares de anos, para poder formar todas as coisas o surgimento de toda a vida que nós conhecemos hoje. Começando pela formação da crosta terrestre, que é a crosta terrestre ou litosfera, né? Que é essa camada superior que a gente conhece, onde a gente está pisando, né? A gente chama de crosta terrestre ou litosfera. É onde tudo está, é a base, digamos assim, certo? A Terra ela se formou há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, tá, pessoal? Durante todo esse tempo, desde essa explosão, várias teorias científicas surgiram, tá? Até chegar ao que conhecemos hoje. Esse tempo a gente chama de tempo geológico, é o tempo da natureza. São os anos, os processos, todo o desenvolvimento que o planeta passou. E como é que a gente sabe disso? Como é que os cientistas sabem dessa idade? É através da datação com base nas rochas. Então os geólogos
eles estudam as rochas a partir das suas marcas. Olha só as fotos que eu trouxe aqui. A partir dessas marcas que a rocha tem, é uma história que ela conta, é uma era que ela passou, é um período que ela passou, certo? Então isso aponta muito a idade da Terra, quantos anos tem a Terra. Então, com base no estudo dessas rochas, das marcas, das sobreposições e dos eventos que aconteceram com elas, é que dá para se ter uma ideia da idade do planeta Terra, tranquilo? A sua cronologia, terrestre, ela se divide em eras, períodos e épocas, certo? É o tempo geológico que eu falei para vocês. Segundo a ciência, em virtude das elevadas temperaturas, o nosso planeta era uma extensa massa de matéria incandescente de textura pastosa, que posteriormente começou a se resfriar. Ou seja, logo após a explosão, o planeta virou uma massa pastosa, muito quente, né, por conta da explosão, por conta do choque, da força desse choque, certo? E que com o passar do tempo começou a se resfriar, que naquele momento ele era tão quente que não tinha condições de ter nenhum tipo de proliferação de vida. E a partir do seu resfriamento, e foi começando a se desenvolver os primeiros indícios de surgimento da vida, tranquilo? Olha só a imagem do planeta totalmente superaquecido, né, logo após a explosão do Big Bang, tranquilo? A estrutura do nosso planeta ela se divide basicamente dessa forma, tá, galera? O núcleo, o nosso núcleo interno aqui, que foi a partir daí que, segundo relatos, que foi se desenvolvendo as demais camadas, certo? Que é a camada muito mais quente da Terra, que fica lá no centro, tá? A partir daí, nós temos o núcleo externo, o manto superior e manto inferior, e a nossa crosta terrestre, né, galera? Que é o nosso objeto de estudo dessa aula de hoje, que ela varia entre 6 a 40 quilômetros de espessura. Olha só, é a última camada que nós temos, é a camada que nós estamos em cima, é a nossa base, beleza? Vamos lá, vamos prosseguir. E a partir daí nós temos a formação dos oceanos, tá, pessoal? Posterior à crosta, formação dos oceanos. A teoria do aparecimento dos oceanos está diretamente ligada à formação da atmosfera no período pré-cambriano. Olha só, o período pré-cambriano é um período geológico, desse tempo geológico que é utilizado para estudar as eras, né, do desenvolvimento terrestre. O planeta nesse período ele encontrava-se muito quente e o vapor da água presente na atmosfera deu origem então a um grande volume de chuvas que se acumularam nas áreas mais baixas do relevo, nas áreas de depressão, certo, pessoal? Então, como é que acontece isso? Por conta do planeta estar superaquecido, acabou gerando um imenso número de vapor, uma imensa quantidade de vapor de água, que logo foi transformado em chuva, e a chuva foi ocupando esses espaços de baixo relevo, essa depressão chamada na geografia, tá, pessoal? Isso a gente chama de ciclo hidrológico, tranquilo? Após essas águas ocuparem essas áreas mais baixas do relevo, formava-se assim a hidrosfera, né? Hidro vem de água e esfera é esfera mesmo, então formava-se a esfera da água. Mais tarde, essa água da chuva formaria os primeiros mares, lagos, rios, posteriormente as águas subterrâneas e as calotas polares e geleiras que nós conhecemos, tá? Olha só, esse aqui é o ciclo hidrológico que eu falei para vocês, é o ciclo da água. Olha como é que se dá. Por exemplo, aqui a partir das águas que estão infiltradas na Terra, certo? Ela vai e ocupa, se armazena nos oceanos. Olha só as áreas de baixo relevo, as áreas de depressão. Aí o Sol, por conta do calor, né, acaba por transformar essa água em vapor, que a partir da condensação formam-se as nuvens. Essas nuvens carregadas dessa água formam-se o que? As nuvens chuvosas, né, pessoal? Olha só, armazenamento de água na atmosfera que logo se transforma em chuva, em precipitação, novamente fazendo o que? Caindo no solo, infiltrando e fazendo o ciclo se repetir infinitamente, certo? Então, pessoal, a partir do surgimento dos oceanos, né, desses ciclos que eu falei para vocês agora há pouco, o planeta começa a ter condições para o desenvolvimento e surgimento do início da vida. Tranquilo? Olha só. A água dos primeiros oceanos reuniu condições materiais para o surgimento dos primeiros seres vivos terrestres. Por exemplo, peixes, anfíbios, insetos,
répteis, aves, mamíferos passaram a povoar a Terra e os oceanos, dando origem à biosfera. Olha só, falamos da hidrosfera, que é a esfera da água, agora nós estamos falando da biosfera, que é a esfera da vida, tá, pessoal? Bio quer dizer vida, beleza? Então, nesse período aí, pessoal, período pré-histórico, no surgimento desses primeiros peixes, desses primeiros... essas primeiras formas de vida, né? É que a gente vê aí, que vocês já devem ter ouvido falar do megalodon, né, galera? O megalodon é aquele tubarão pré-histórico que ocupou esses oceanos, né, há muitos milhões de anos atrás, né? Vocês já assistiram o filme? Muito bom, inclusive, né, pessoal? O megalodon é aquele tubarão enorme que era o maior predador, estava no topo da cadeia alimentar nos mares, né? Tem gente que ainda diz que ele existe por aí, mas aí a ciência não comprova, né? Indícios de que ele realmente existe. Algumas pessoas dizem que sim, a ciência diz que não, então é melhor não arriscar, né, galera? Vamos lá. Então, a partir daí, o surgimento dos seres humanos, né? Primeiro, o planeta começou a ficar propício para o desenvolvimento da vida, e aí logo surgiu o ser humano, né? Que é o último evento mais importante, digamos assim, do planeta, né? No tempo geológico que nós estamos, né? Na era cenozoica, tá, pessoal? É a era que nós estamos aqui no ano de 2020. O primata surgiu entre os anos de 3,7 milhões de anos e começou a evoluir para o nosso ancestral, né? Quem é o nosso ancestral, segundo a ciência? Esse cara aqui, o Australopithecus, que se parecia, né, com o chimpanzé que nós conhecemos hoje, tá, galera? E a partir daí, a ciência conta que o ser humano se envolveu desse ancestral comum aqui, beleza? Até chegar na evolução atual que nós temos, né, que do ser humano na forma que somos, que é o Homo sapiens sapiens, né? Que deriva, quer dizer que o homem que sabe, né? O homem que desenvolveu a capacidade de raciocínio, a capacidade crítica, de instigar as coisas, de sempre aprender, de ter essa busca incessante pelo conhecimento, né? Que somos nós. Tranquilo, pessoal? Então essa aí foi a nossa aula de hoje, certo? Sobre a formação terrestre. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever lá nos comentários do vídeo, que aí estaremos dispostos a saná-la, tá? Novamente relembrando, fiquem na casa de vocês, lavem bem as mãos de vocês, sempre mantendo a higienização em dia, beleza? E até uma próxima. Valeu!